Oiê, eu sou Sabrina BT e nós estamos hoje no dia 9 da nossa jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. E hoje nós vamos ler os capítulos de Gênesis, os capítulos 25, 26 e 27. Faltam 2 aqui. Tá tudo certo. A gente faz com o que a gente tem, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o capítulo 25 então, que vai dizer assim: Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã gerou Sebá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Azurim, Letusim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Isso me lembrou o vídeo que eu postei ontem da genealogia. Um cara que conhecia outro cara, que conhecia outro cara, que conhecia outro cara. Essa é a jornada de ler Gênesis, né, gente? Quem aí mais já tá dando um nó com as genealogias. Mas vamos lá. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias de vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice. Foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente a Manré, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Berlairoi. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdel, Mibsam, Mismá, Dumá, Massá, Atate, Temá, Getur, Nafis e Quedema. Estes são os filhos de Ismael, e esses são os nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seu povo, seus povos. E os anos de vida de Ismael foram 137. E morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Ávila até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. São esses os descendentes de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que deste à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu primeiro, ruivo, todo revestido de pelos. Por isso, deram-lhe o nome de Esaú. Depois, nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. E aqui um ponto interessante que eu até anotei é que tanto Rebeca quanto a sua descendência foram asseguradas através de oração.
isso é muito legal, porque a gente vai perceber algumas coisas acontecendo. Mas é muito bonito quando a gente vê Isaac orando pela sua mulher e ela ficando grávida. E depois, Rebeca também tem esse conflito, né, que os filhos lutavam no seu ventre, e ela vai lá e consulta o Senhor, e o Senhor responde. Então isso é bem interessante, que a oração é uma das questões aqui que são bem presentes, né, na descendência, que assegura essa descendência de Isaac. Então isso é bem interessante. Vamos continuar. Ok. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Porque a gente já vê uma dualidade, né? Essa preferência. E a gente já sabe que essa coisa de ter preferência por filhos ou ter preferência de um de outro nunca vai dar muito certo, né? Então, Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. E lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. A minha tradução é muito engraçada, que traz a coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro, me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro, jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Aqui eu acho muito interessante, porque é uma coisa estranha, né? Porque como você vende o direito de primogenitura, se ele foi o primeiro a nascer? E como que, tipo assim, os céus, depois a gente vai ver, né, que ele realmente vai conseguir essa bênção, mas como é que, tipo, Deus assinou embaixo, né? Mas a grande questão aqui é que a gente leu ali no final do capítulo 25, é que Esaú desprezou o seu direito. Então ele olhou para aquilo, ele olhou para o futuro que Deus tinha para ele, porque a primogenitura, o direito de primogenitura era o direito, o direito da bênção, né? A bênção que o pai dele iria dar sobre ele para que ele fosse próspero. E ele praticamente desprezou o futuro que Deus tinha preparado para ele, né? Que era justamente essa ideia. Então ele desprezou, e a Bíblia é muito clara em dizer isso, ele simplesmente desprezou. Então para ele, naquele momento, o que mais importava é ele satisfazer uma necessidade física dele, que era a fome. E ele não viu valor nisso, então ele acabou vendendo. E aí, fazendo um pequeno link, quando a gente lê os evangelhos e a gente vê essa questão de tipo Judas, né, entregando Jesus por 30 moedas, e aí a gente pensa, tipo, nossa, por tão pouco ele vende, porque ele desprezou. Então não é sobre a quantia, não é sobre ele não conseguir ter uma ideia do quanto vale cada coisa, mas é que para ele aquilo era desvalorizado. Assim como para Esaú isso também era. E isso nos atenta às vezes a gente achar, tipo, nossa, como é que ele pode, né, dar o direito de primogenitura, ou como Judas pôde vender Jesus por tão pouco. E às vezes a gente despreza a presença de Deus, a gente despreza as coisas de Deus por pequenas coisinhas, né? Às vezes a gente deixa de orar, ou de ter um momento com Deus, de ler a Bíblia, de estar cultuando com os irmãos, indo à igreja, porque a gente está às vezes cansado, porque a gente está querendo ficar mais tempo, enfim, em vários entretenimentos. Então às vezes a gente gasta mais nosso tempo, nosso dinheiro, nossas preocupações, nossos investimentos com coisas que vêm, na verdade, desprezar aquilo que é de Deus. Então isso já leva pra gente para uma análise, né?
O que será que na minha vida eu estou colocando como algo que eu dou mais valor em comparação às coisas que são do Senhor, né? Em comparação à presença de Deus. Porque Esaú fez exatamente isso, ele desprezou o direito, porque ele não viu valor naquilo. Mas vamos continuar. Gênesis, capítulo 26. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque você e a sua descendência darei todas essas terras e firmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha só que incrível, né? Isaque estava provando da promessa que Deus tinha feito a Abraão e também provando da recompensa que o Senhor estava dando pela obediência de Abraão, porque ele havia guardado os mandamentos, os preceitos e os estatutos e as leis de Deus. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Lembra que eu falei para vocês que isso ia se repetir na história de Abraão? Lembra que Abraão fez isso 2 vezes? E olha aqui, mais uma vez, isso acontecendo na geração. Ele tinha medo de dizer, é minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse, é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu, é que eu pensei que poderia me matar por causa dela. Então Abimeleque disse, o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu essa ordem a todo o povo. Quem tocar nessa mulher, quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Só voltando aqui um adendo, tanto falando sobre essa questão de Isaque repetir a mesma coisa que o seu pai fez, né? Ele mentiu, dizendo por medo de que eles pudessem matá-lo por conta da sua mulher. E é muito interessante porque Deus tinha falado com ele lá, né? Antes disso acontecer. A gente leu um pouquinho antes, ele tinha falado que ele ia abençoar, ele iria, né, fazer tudo aquilo que ele tinha prometido para Abraão, ele ia fazer também seguindo a linhagem de Isaque, seguindo na mesma linha, ele estaria dando continuidade àquilo que ele tinha prometido para Abraão. E aí é aquela questão que a gente também já tinha falado em Abraão. Isaque, ele acreditou, porque Deus mandou ele não ir para o Egito e ficar naquela terra, então ele ficou, mas ele duvidou em uma coisa pequena, ele duvidou talvez que Deus pudesse proteger ele naquela situação, e ele achou que talvez a melhor forma era ele mentindo para ele poder se livrar daquilo. Então a gente sabe muito bem que mentir nunca é uma boa solução, não é uma conduta de um cristão, mas às vezes a gente acha que a gente tem que mentir para se livrar de alguma situação.
mas Deus, ele cuida das pequenas coisas. Então, às vezes a gente tem que parar e analisar e pedir orientação de Deus, porque com certeza Ele não vai nos pedir para que nós venhamos a faltar com verdade, né? Então esse é um grande ponto. E a outra questão que eu quero incentivar vocês a pesquisar um pouquinho mais, no versículo 13, ele vai dizer que ele enriqueceu, continuou próspero, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Eu queria que vocês, né, pesquisassem essa palavra. No original, essa palavra é meod. E o Bible Project, ele tem um vídeo sobre o estudo dessa palavra. E eu quero encorajar vocês a assistir, porque ela é simplesmente incrível. Ela vai fazer uma ligação muito, muito legal com algo que Jesus vai dizer lá na frente. E esse pequeno advérbio de intensidade, né, em hebraico, ele vai trazer algo muito incrível que vai ser tipo assim, ó, explosão de mente. Então, eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar o vídeo, e aí eu quero que vocês assistam e depois me contem, né, nas redes aí o que vocês acharam. Mas quando eu assisti, eu fiquei assim, ó, abismada, porque é incrível. Mas vamos continuar. Muito bem. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que havia sido cavado nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então, cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Por isso, recebeu o nome de Sitná. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Interessante que é essa atitude de Isaque, né? Que ele fazia alguma coisa, criava atrito, mas aí ele se retirava e ia tentar em outro lugar. Então ele sempre tentava, né, não criar mais atrito do que já estava gerando, né? Isso é bem interessante. É uma ótima conduta para a gente levar em consideração. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo. Lembra qual foi a palavrinha que ele disse? Depois que ele tinha dito que a mulher dele era irmã, ele tinha medo de que eles matassem por conta da sua mulher. Pois então Deus aqui está dizendo: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu sou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Nesse momento, o Senhor está justamente falando diretamente a ele, né? Antes ele tinha dito que iria propagar, e muito atrelado às questões do que ele tinha, a promessa que ele tinha dado a Abraão, né? E aqui ele está falando um pouco mais direto com Isaque, dizendo: eu sou com você, né? Mas também sempre atrelando a todas as questões de que ele tem com toda a aliança que ele tem com Abraão, né? Por amor ao meu servo Abraão. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda,
e os servos de Isaque abriram um poço. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença? Se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Isaque tá um pouquinho pistola, eu acho. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixemos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Neste mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícias do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço, Isaque deu o nome de Sebá. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Olha só que coisinha, né? Essa escolha de Esaú acabou não sendo muito vantajosa para a família. Afinal, as duas se tornaram amargura de espírito, né? Se tornaram basicamente uma situação de conflito, de incômodo na casa. Então a escolha do cônjuge de Esaú não foi lá daquelas, né? Muito bem. Agora vamos para o nosso último capítulo, então. Capítulo 27. Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia de minha morte. Pegue agora as suas armas e a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca, escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, que ele aprecia. Você o levará ao seu pai, para que coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Aqui é bem complicado, né? Essa dualidade que os pais têm, já se mostrando aqui o tanto que eles estavam dispostos a ser um tanto desonestos nessa jornada aqui, né? Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe. Ela fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço,
Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Visto que o Senhor ordenou, levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? E desconfiança. Vamos ver se ele vai ter que sambar para sair dessa situação, hein? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Entendi. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, para que eu apalpe meu filho e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu filho, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe deu do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você, e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, bendito quem o abençoar. E aconteceu que, depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo de sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai. E lhe disse: Levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou seu filho, seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentiu uma violenta comoção e disse: Mas então, quem foi aquele que apanhou a caçada e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse, eu abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito, cheio de amargura, e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eis que o constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Então Isaque, seu pai, disse: Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo: Os dias de luto de meu pai se aproximam.
então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Acho um pouco difícil só esquecer, mas segue o baile. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Het, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Isso aqui é bem importante, porque ele fala tudo isso, né, para Jacó, para ele fugir, e aí então ela vai até Isaque, e aí fala sobre como ela está insatisfeita com as suas noras, né, e que já é também, a gente vai ver depois, amanhã nos próximos capítulos, que é meio que um plano para encobertar o porquê dessa saída de Jacó, né. Então ela vai dizer: Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Het, tais como essas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Então ela já matutando todas as coisas, né? Essa bicha Meu Deus, essa mula tá inspirada, né? Acordou inspirada. Pra fazer plano, traçoeiro, tá inspirada. Mas enfim, né? Esse é o nosso dia 9. Espero que vocês estejam acompanhando até aqui, estejam achando um tanto interessante. E é isso, eu espero vocês no dia de amanhã. Esse vídeo ficou muito longo, eu peço desculpas, mas quem assistir daqui, deixa aí um emoji de Bíblia ou uma estrelinha. Um beijo e até mais!